Você passa a vida inteira lutando para ser convocado e aceito pelo mundo. Mas no fundo, continua se sentindo um mero espectador na arquibancada. Nós muitas vezes criamos a ilusão de que o diploma, o salário, os likes nas redes sociais vão garantir a nossa paz. Mas quando o vazio da madrugada chega, a verdade aparece. Você está gastando a sua juventude correndo atrás de troféus que vão virar poeira, enquanto o seu tempo simplesmente acaba. Existe uma comunicação muito maior acontecendo agora, mesmo, e o critério para entrar em campo vai te chocar. Neste vídeo, eu vou te mostrar como ouvir esse chamado e sair do banco de reservas e assumir a posição para a qual você foi criado. Fica comigo. O país parou. Imagina a cena que você já viu tantas vezes. O comércio aproveita o momento emocional do país. As televisões de todas as vitrines e restaurantes estão sintonizadas no mesmo canal de notícias. O país inteiro segura o fôlego, coletivamente, enquanto o técnico da seleção lê uma lista de nomes em uma bancada. O silêncio que antecede cada anúncio é quase doloroso. Cada segundo de espera gera uma angústia profunda na alma de quem passou a vida inteira sonhando em vestir aquela camisa amarela. Mas o que acontece quando o seu nome não é pronunciado? Ficar de fora da lista oficial causa uma dor real de rejeição e de insuficiência. Essa exclusão joga na nossa cara a nossa profunda necessidade de pertencimento. Queremos desesperadamente fazer parte de algo que seja maior do que nós mesmos. No entanto, a verdade nua e crua é que as vagas para essa glória humana são extremamente escassas. Poucos entram no gramado. A esmagadora maioria assiste do sofá da sala, alimentando o vazio incômodo de ser apenas mais um rosto anônimo na multidão de torcedores esquecidos. O que nós precisamos saber? Isso pode trazer uma ilusão, chamada a ilusão da cadeira cativa. Nós passamos os dias fingindo que temos uma cadeira cativa, vitalícia e totalmente segura na vida. Criamos a confortável ilusão de que o nosso bem-estar atual vai durar para sempre. Pensamos que o diploma pendurado na parede, o salário garantido no fim do mês ou a nossa rotina bem organizada são garantias absolutas de sucesso e estabilidade. Vamos quebrar essa falsa segurança com a realidade do cotidiano prático. Então vejam bem, quando uma doença totalmente inesperada bate à porta de nossa casa, todo o nosso status social perde o valor em segundos. Quando o cansaço mental e o vazio existencial consomem a energia na calada da madrugada, o dinheiro na conta bancária não consegue comprar um único minuto de paz interior verdadeiro. Você pode até passar horas rolando a tela do celular, fingindo para os seus seguidores que a sua vida é perfeita. Mas no fundo, você sabe que está apenas correndo atrás de metas vazias. Você está no topo do mundo social, mas continua se sentindo completamente fora do jogo principal da existência humana. E o que isso nos traz? Talvez nós podemos perceber que aí existe uma chamada diferente. Quem sabe um tipo de convocação diferente. Existe uma lista muito mais antiga, relevante e urgente, sendo lida agora mesmo para você. Há uma revelação espiritual profunda que a maioria de nós insiste em ignorar
no meio da correria do trânsito, dos estudos e do trabalho. O Criador do universo não escolhe os seus representantes baseado em habilidades atléticas extraordinárias, saldo financeiro ou quantidades de curtidas na internet. Deus tem o hábito, meus queridos, surpreendente de convocar justamente os improváveis e os esquecidos pelo sistema. O verdadeiro discernimento espiritual nos mostra que o chamado divino funciona ao avesso dos critérios humanos. Quando nós olhamos para a história de fé, ou da fé, vemos que ele chamou pescadores comuns que não sabiam falar em público, jovens pastores de ovelhas, desvalorizados por suas famílias, e pessoas cheias de traumas para mudar o rumo da humanidade. A sua convocação, meu querido, a sua convocação real não depende do seu desempenho perfeito. Você foi escolhido e amado antes mesmo de conseguir compreender qual era o seu verdadeiro propósito nesta terra. E o que sela essa convocação, esse chamado? A palavra de Deus diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. É interessante nós notarmos que nessa segunda-feira, dia 18 de maio, o país inteiro parou para aquilo que nós podemos chamar, ou podemos chamar de uma das mais badaladas convocações de uma seleção nacional de futebol masculino. E além do glamour do local escolhido, quase 20 países tinham seus jornalistas cadastrados ali para transmitir isso ao mundo em diversos idiomas. Pessoas de todos os meios, alunos de escolas pediram aos seus professores que na hora às 17 da tarde ligasse a tela, o monitor da sala no YouTube, em um canal determinado de notícias esportivas, para que passasse. Mas além da convocação em si, de trazer um apelo emocional a essa convocação, com toda a festa que foi apresentada, tinha um nome em especial que eles queriam ouvir. E quando este nome saiu, parece que o país foi campeão, vibrou. Qual é a virada de chave? Diz aqui está o ponto de virada que exige a sua atenção imediata. O cronômetro da nossa vida terrena está correndo em contagem regressiva. E ele não acelera pausas. E ele não aceita pausas para comercial ou pedido de tempo. A escassez mais cruel que enfrentamos na atualidade é a falta de tempo. Muitos jovens e adultos passam anos preciosos adiando a decisão de viver uma vida com propósito real. Sempre para o próximo ano, a reconciliação com os pais, o cuidado com a nossa espiritualidade e a dedicação sincera ao próximo. O mundo moderno consome a nossa juventude com distrações baratas, curtidas efêmeras e telas brilhantes que anestesiam a nossa mente. Se você não responder ao chamado do Mestre hoje, corre o risco terrível de passar a sua existência inteira assistindo a história do reino acontecer da arquibancada. A urgência é real. O apito final da sua história pode soar no momento em que você menos esperar. E qual é a convocação para você hoje? Entre no campo de jogo.
Este texto não foi feito para ser apenas mais uma leitura passageira e esquecível no seu dia. Ele é uma convocação direta para uma ação interior, imediata e radical. É hora de parar de apenas assistir aos outros viverem a fé e começar a jogar o jogo de verdade. Vestir a camisa de Cristo significa assumir a responsabilidade diária de espalhar amor, justiça, empatia e verdade em um ambiente que está completamente corrompido pelo egoísmo e pelo ódio digital. Faça diferença real no seu círculo de amigos, da faculdade, da igreja, onde você mora, escola. Mude a atmosfera pesada da sua própria casa com palavras de afirmação. Use seus talentos profissionais e artísticos para construir um legado que seja eterno. A sua verdadeira missão nesta vida não é acumular troféus temporários que vão apenas juntar poeira em uma prateleira qualquer. O seu destino final é a eternidade. O técnico supremo já chamou o seu nome em voz alta. A decisão de entrar em campo e dar o seu melhor pertence unicamente a você. E queridos, nesse momento, neste programa, chegou aquele quadro que eu gosto de fazer 7 perguntas reflexivas, para que nós possamos terminar o programa de hoje refletindo. E então a pergunta é: se a sua vida terminasse hoje, você teria sido um jogador ativo no propósito de Deus ou apenas um espectador na arquibancada? Então muitas pessoas, elas passam a vida inteira na arquibancada, só pagando ingresso, só assistindo outros fazerem aquilo que Deus requer. O país parou essa semana para ouvir uma convocação para um mundial. E nomes, só 26 nomes foram chamados. Mas na lista de Cristo tem muito mais do que 26. Há muito maior número de nomes que pode ser chamado ali. E você, meu querido, é um desses que foi convocado para representar a seleção celestial aqui na Terra. O que você tem feito? A segunda pergunta é: em quais áreas da sua vida você tem buscado um conforto ilusório para esquecer dos seus vazios internos? Tem uma frase que eu li uma vez. Essa frase fala assim: cuidado com uma vida, é mais ou menos assim, cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Às vezes você vai falar com alguém, conversar com alguém, aí a pessoa, não posso hoje, tá? Porque hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho aquilo, tal. E muitas pessoas, às vezes, estão preenchendo sua vida com várias ocupações. Na verdade, não é porque ela é uma pessoa preenchida, é porque ela é uma pessoa vazia. Quanto mais parece que ela tem compromisso, mais vazia se sente, mais vazia é. Essa é uma verdade. A outra pergunta: o que tem ocupado mais o seu tempo diário? As distrações das telas ou atitudes práticas de amor ao próximo? É uma pergunta muito subjetiva, muito pessoal. Cabe a você refletir apenas, porque são perguntas reflexivas. Você costuma se sentir excluído pelos padrões do mundo ou consegue perceber que já foi aceito e convocado por Deus? Ou seja, você consegue perceber que às vezes você não se encaixa nas rodinhas da sua faculdade, conversa, você não se encaixa, de repente, naquele grupo, naquela panelinha, seja independente do grupo que seja, igreja, escola, faculdade, trabalho, e às vezes você tenta se encaixar para não parecer estranho, mas a coisa não procede, não anda. Aí você fala: será que eu sou contra o sistema? Bom, eu não sou nem contra o sistema, nem a favor do sistema. Quem sou eu? Aonde que eu me encaixo? Bem-vindo.
Deus tem um propósito contigo. Deus já te convocou, meu amado. A outra questão é: qual é o maior impedimento atual que faz você adiar a sua entrega verdadeira a uma vida de fé ativa? O que está faltando para que a sua vida seja verdade? Como você pode usar os seus talentos cotidianos para fazer a diferença na vida de alguém que está sofrendo ao seu lado? Você está pronto para ouvir o apito final da sua vida, com a certeza de que ganhou a sua energia no jogo, gastou a sua energia no jogo que realmente importava? Como disse o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muitos jogadores estão no final de carreira. Estão aí, né? Eu estava até comentando isso com a minha esposa hoje. Com 30 anos, nós estamos no auge, né, da vida, o ser humano. O jogador, ele já está no final de carreira. Ele gastou toda a sua jovialidade, sua juventude, ali nos treinos, né, focado e tal, para garantir o sucesso. Alguns garantem resultado financeiro. Mas percebe, não é a maioria, são poucos, é a minoria. Mas milhares de jogadores no mundo inteiro estão nesse momento focados nisso, longe da família, no vazio, na solidão, mas focado no seu trabalho. Foi o que escolheram para a vida. Querido, isso não precisa ser assim. Você pode viver uma vida aqui na terra aproveitando com a alegria que Deus lhe deu, uma alegria celestial, com uma paz celestial no coração. E é por isso que a palavra de Deus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo, o que vai acontecer esse ano, daqui a pouco, em junho, em julho, né, a cada 4 anos, tem uma Copa do Mundo, é uma distração passageira de mais ou menos 1 mês a cada 4 anos, onde pessoas, né, famílias inteiras, ficam aí, né, preocupados, ansiosos, esperando esse momento para soltar o seu grito favorito. Mas o que nós precisamos é de sentir e de ter a certeza de que Deus já nos convocou, não para colocar uma camisa de um clube ou de uma seleção para defender as cores de um país, mas para defender os princípios eternos aqui na terra, através de nossas atitudes, nossas palavras, de nosso empenho em prol da salvação de almas. Que Deus te abençoe, meu querido. Nesse instante, é meu desejo e minha oração nesse programa. Amém?